Bom, a pergunta que vem, então, é se há métodos específicos na análise do discurso. Claro, sempre há uma relação entre teoria, método e objeto que passa também por procedimentos de análise. Então, claro, há um método específico. A análise de discurso é uma teoria que tem seu método e seu objeto, que é o discurso, não é a língua, é o discurso. E o discurso não é definido como a língua, justamente. A língua é um sistema de signos, né? E o discurso, nós o consideramos como efeito de sentidos entre locutores, ou seja, já é pensando, como eu disse, não só a língua, a linguagem, seja ela também de outras formas, né? Mas ela sendo falada, funcionando no mundo, né? Em funcionamento, então. Então, como seu nome diz, analisamos discursos. E temos procedimentos específicos para isso, baseados em noções e princípios. Então, para mostrar um pouco o método, né, eu vou falar desses princípios e dessas noções. Então, é próprio ao método fazer um batimento entre descrição e interpretação. Isso porque, isso eu exploro bastante nos meus trabalhos, né? Não é possível não interpretar. Há uma injunção à interpretação, de tal maneira que nós, como seres simbólicos, históricos e sociais, diante de qualquer objeto simbólico, a gente é instado, vamos dizer, né? Sente a necessidade de interpretar. Você vê, sei lá, uma coisa, você fala, o que é isso? Não é? Você sempre quer, vamos dizer, né? Dar sentidos, na verdade, né? Atribuir sentidos, etc. Então, não é possível excluir a interpretação. A análise do discurso é uma ciência da interpretação, só que ela vai fazer uma mediação de tal maneira que haja um batimento entre a interpretação com a descrição. Então, né? Por outro lado, nós consideramos na análise, sempre em constante relação com a teoria, a relação entre estrutura e acontecimento. Essas são, por assim dizer, balizas do método. O princípio fundamental do método é relacionar a linguagem à sua exterioridade. Esta representada metodologicamente pela situação e pelo sujeito, que são as condições de produção. E eu considero aí também a memória discursiva ou interdiscurso, que o Peixe, eu acho que define em uma frase assim de maneira muito bonita, dizendo que o interdiscurso ou a memória discursiva, como eu prefiro chamar, é porque alguma coisa fala antes em outro lugar e independentemente em nós, na verdade. E essa situação, vamos dizer, né, que funciona na análise do discurso, compreende tanto a conjuntura imediata da formulação, as circunstâncias em que o discurso se faz, por exemplo, nesse momento, o fato que eu estou gravando no telefone, em casa, etc., né, que são as circunstâncias. Claro que se eu estivesse dando aula era outro aparato, era outra forma de falar, era outro discurso, etc., né? Mas também, né, então essa é a conjuntura imediata, mas também se toma em conta a conjuntura mais ampla, sócio-histórica, ideológica. Então, o fato de que nós estamos vivendo um momento político específico, de que na nossa sociedade, ainda mais amplamente, ainda é uma sociedade ocidental, letrada, em que as universidades, o ensino das letras tem o seu lugar, em que a ciência também toma, né, uma importância grande, etc, etc. Isso tudo é a conjuntura mais ampla. Entra aqui a situação social, a historicidade, as relações com o político, o imaginário constitutivo, né? E as noções, então, são, para nós, instrumentos teóricos que produzem procedimentos analíticos. Por exemplo, uma noção como a de formação discursiva vai permitir que, ao analisar, eu distinga a produção de diferentes sentidos pelos sujeitos em diferentes condições de produção, em diferentes situações. Por exemplo, na realidade, então, consideramos que os sentidos não existem em si, mas eles existem na medida em que se inscrevem em uma formação discursiva ou em outra. Então, os sujeitos ocupando posições discursivas diferentes, eles podem produzir diferentes sentidos. É o que a gente chama de sujeito individuado, que ocupa uma posição sujeito que se identifica com a formação discursiva
e produz um sentido e não outro. Eu vou dar exemplos. Por exemplo, a palavra terra com T maiúsculo e a palavra terra com T minúsculo. Eu posso inscrever as informações discursivas diferentes. A com T maiúsculo de preferência, ela adquire um sentido planetário, tem que ver com a ecologia, não é? Com todas as questões né, que se discute sobre a Terra, não é como planeta, como lugar de vida, etc., mais amplo, pensando até, não é, depois o espaço, não é, mais amplamente. Agora, terra com T minúsculo é a terra-chão, por exemplo, falada por um índio, ela vai significar a questão da discussão da terra que é tão forte para eles, né, e que tem um sentido muito particular. E a falada pelo proprietário rural, por exemplo, ela vai ter outro sentido já. Então, são todas essas diferenças de sentido que são possíveis quando a gente inscreve as palavras em uma formação ou outra, ou outra, ou outra, não é? Então, são múltiplas as possibilidades, né? A palavra salário para o empregado e para o patrão, etc. Então, as formações discursivas, como eu disse, elas são projeções no discurso, né, das formações ideológicas. Daí que tanto sujeitos como sentidos são constituídos nas práticas discursivas pela ideologia. Outra noção importante que eu gostaria de trazer, né, quanto ao método da análise do discurso, é a de interdiscurso, que é aquela que eu falei, pois nós somos falados, de certa maneira, pela nossa memória discursiva, mas que ao mesmo tempo, essa memória nossa é estruturada pelo esquecimento. Por exemplo, a palavra colonização, que a gente usa muito, né? No entanto, a gente esqueceu como essa palavra se constituiu em nós e ela passa a funcionar como se ela fosse produzida a partir de nós, quando, na verdade, a gente retoma sentidos pré-existentes, mas não é só uma retomada, a gente retoma e, ao nos apropriarmos do sentido, nós também nos marcamos nele, marcamos a atualidade dele na formulação em que ele aparece. Mas ele já vem também, né, com, vamos dizer, ecos de uma memória discursiva, né, que está nos constituindo. Então, aí, por isso que ao falar que os sentidos se originam em nós, a gente está esquecendo justamente que há uma memória discursiva que nos fala já antes mesmo que a gente fala, não é? Mas não há só repetição, pode haver deslocamentos. Outra noção importante no método é a de processos de significação, que o Peixe vai retrabalhando e chega à noção de processo discursivo, que ele vai definir como sendo a relação de substituição, de metáfora, de sinônimo, etc., nas práticas discursivas, no processo de produção dos sentidos. E isso é muito importante, né? Pensar justamente como que você não tem sempre as mesmas formulações e como é que isso vai se dando no processo discursivo em certas condições de produção, etc. Outra noção fundamental é a de efeito metafórico, é fundamental. Ela significa a transferência de sentidos que se produz de tal modo que uma formulação pode derivar para outra significando de maneira totalmente diferente. O exemplo que eu dou num dos meus livros, né, que eu explorei bastante, e que é um deles, vamos dizer, a apresentação de uma dessas formulações eu encontrei realmente, né, na Unicamp, ao entrar no campus há bastante tempo, na época de uma eleição de reitor, em que eu encontrei uma faixa branca escrita em preto, vote sem medo. E eu logo pensei, como sou analista de discurso, né, por que sem medo e por que em preto, etc. E aí comecei a analisar e propus para pensar justamente uma outra forma, que seria de outra formação discursiva, escrita em vermelho, por exemplo, e vote com coragem. São modos de significar bem diferentes, né, as eleições, né? Então, e aí também podemos pensar o que significa hoje quando se fala democracia, quando é uma pessoa que a gente atribui o sentido de direita a ela, ou de esquerda, ou de centro, etc. E como é que essa palavra vai mudando de sentido dependendo de quem diz, onde diz, como diz, para quem diz, etc. Né?
A palavra golpe, a palavra, né, foi muito discutida, por exemplo, dependendo dessas condições de produção. Então, essa coisa do efeito metafórico, que há um deslizamento da palavra de uma formulação para outra, e isso pode afetar, sim, o sentido, né, dessa palavra. Daí trabalhamos também com a noção de paráfrase e metáfora. A paráfrase, a gente usa mais para pensar a repetição, e a metáfora para pensar essa transferência, o deslocamento, uma palavra por outra, como a gente fala. Então, em relação ao método que aqui expusemos, há também múltiplas modalidades de análise de discurso, né, no Brasil e mesmo no mundo em geral, que se relacionam com essa que eu trabalho, que vem de preferência, né, tem origem nos trabalhos do Michel Pechet, mas que se distinguem sobretudo no que diz respeito à questão do sujeito e da situação. Eles não trabalham, por exemplo, com a noção de condições de produção, mas de contexto, de uso ou de contexto extralinguístico, com sujeitos centrados, que chamam em geral de usuários, de intérpretes, etc. São as linhas que podemos agregar ao que eu chamaria de tendências epistemo-pragmáticas, que incluem elementos enunciativos, enunciativo-discursivos, etc. O importante da diferença é que elas não são materialistas, mas funcionalistas ou pragmáticas, filiadas à noção de linguagem como ação, enquanto nós não filiamos a noção de praxis, né, como na análise de discurso que eu pratico, que tem filiação materialista. E são atentas, em geral, essas pragmáticas, né, ao cognitivismo, ao biologismo, ao psicologismo, ao sociologismo, etc.